Para quem estudou, a prova, para quem se prepara, para quem estuda, é lógico que nenhuma prova dará dor de cabeça a esse profissional, né? Agora, para quem não estuda, lógico, vai com a cara e a coragem, é muito difícil obter sucesso. Mas a prova, eu vou dar alguns macetes aqui, algumas dicas de como resolver, primeiro, as questões objetivas. Depois a gente vai para as questões dissertativas. Legal? Eu até já dei algumas dicas para as questões dissertativas, mas ser objetivo, ser coerente, não fugir do objeto da questão, né? Não ficar viajando na resposta, tem que focar no que na pergunta da questão relacionada à questão objetiva, à questão dissertativa, não pode fugir, né, do objeto central relacionado com cada questão dissertativa. Por isso que tem que ser coerente, tem que ser objetivo, porque você terá entre 15 a 30 linhas para responder cada questão. E fazer uso corretamente da língua portuguesa, né? Enfim, isso é um mínimo, certo? Na questão dissertativa. Mas as questões objetivas, pessoal, olha, eu vou dar uma das dicas que eu dou para vocês, já começando pela questão de número um aqui da prova do primeiro semestre, do primeiro semestre de 2023, a edição um deste ano. A primeira dica que eu dou, olha, as questões elas são cheias de pegadinhas. Então, antes de responder cada questão, lê e relê a questão, né? Leia pelo menos duas vezes a questão, tá? Lê, relê a questão, se concentra, foca, para que daí então você vá para as alternativas, né? Sendo uma delas a correta. Mas procura compreender muito bem cada questão objetiva, o objeto central de cada questão objetiva, antes de procurar assinalar a alternativa correta. Porque as questões elas são cheias de pegadinhas, tá? E muitas vezes a própria questão ela já nos induz a resposta correta. A alternativa correta, às vezes, muitas vezes se encontra no próprio texto da pergunta, da questão. É o caso da questão um aqui, ó. É o caso da questão de número um. Na própria questão, a gente tem a resposta à alternativa correta. Se não, vejamos, olha. Questão um. Considere o trecho abaixo. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Ora, isso é o auditor afirmando no seu relatório de auditoria independente, no relatório de auditoria por ele emitido, na conclusão do seu trabalho, tá? Que a base que fundamentou a sua opinião, tá? A base de fundamentação da sua opinião, ora expressa no seu relatório de auditoria, por ocasião da conclusão dos seus trabalhos técnicos, foram as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Normas essas que estabelecem os procedimentos de auditoria que devem ser aplicados desde o planejamento, passando pela execução da auditoria até a conclusão do trabalho técnico de auditoria independente das demonstrações contábeis, com a emissão do relatório do auditor acerca dessas demonstrações financeiras por ele examinadas. Então, olha, já de cara aqui,
analisando, olha que eu nem cheguei a ler a questão totalmente. Eu só basicamente estou interpretando aqui uma afirmação da questão. Mas vamos lá. Considere o trecho abaixo. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que são as normas que estabelecem os procedimentos de auditoria, que ao serem aplicadas, tais normas irão fundamentar a opinião do auditor. E aí continua a questão. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção intitulada na seção do relatório do auditor independente, tá? Na seção do relatório do auditor. Então, para que você possa entender essa questão, você tem que conhecer a norma que trata do relatório do auditor independente, que é a NBCTA 700, que a própria questão faz menção aqui, ó. Vendo aqui embaixo, ó, à luz da NBCTA 700. Então, o relatório do auditor é dividido em seções. Então, você só consegue responder essa questão se você tiver conhecimento da NBCTA 700. Então, nossas responsabilidades em conformidade com tais normas estão descritas na seção do relatório de auditoria, regulamentado, né, pela NBCTA 700, responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos independentes em relação à companhia e suas controladas, e suas empresas investidas consideradas controladas de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e com as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Então, isso aqui é um parágrafo, tá, do relatório do auditor independente, denominado responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, parágrafo esse, tá, constante do relatório, de um relatório de auditoria independente, certo? Que ora é regulamentado, que ora a sua elaboração e emissão por parte do auditor independente é regulamentada pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Auditoria 700, que trata do relatório de auditoria. É uma das normas que trata do relatório do auditor, mas há outras normas que complementam a NBCTA 700. A NBCTA 700 é a principal. Então, à luz da NBCTA 700, o trecho apresentado acima diz respeito à parte do relatório de auditoria referente. Qual seria a alternativa correta? Por eliminação. Seria referente ao relatório da administração emitido pela companhia auditada, porque o relatório da administração, quem emite é a empresa, a companhia auditada, não há no escopo do relatório de auditoria algum parágrafo que contemple essa afirmação da questão, tá, relacionado a esse tipo de relatório emitido pela administração da companhia auditada. Então, a alternativa E, por si só, por eliminação, já era. A questão B, isso aqui tem relação com a opinião do auditor? Não. Por que não? Porque, de acordo com o NBCTA 700, pessoal, eu estou indo por eliminação, olha só. Há um parágrafo, o primeiro parágrafo do relatório do auditor refere-se à opinião do auditor sobre as demonstrações financeiras por ele auditadas. Então, não poderia ser também a alternativa B, tá? Por quê? Porque, de acordo com o NBCTA 700, essa afirmação aqui da questão, tá? Que se refere à questão, ela deve ser apresentada
em um parágrafo que tem essa descrição aqui, ó. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Então, não tem nada a ver com o parágrafo que vem a tratar da opinião do auditor. Também não tem nada a ver com a responsabilidade da administração e da governança da companhia auditada, da empresa auditada, pelos balanços que foram auditados. Não, por que não? Porque, de acordo com o NBCTA 700, há um parágrafo específico que trata da responsabilidade da administração e dos membros da governança da companhia auditada sobre as demonstrações financeiras auditadas. Então, essa afirmação aqui, a que se refere à questão, trata da responsabilidade do auditor, tá? Sobre as demonstrações financeiras por ele auditadas. Então, qual seria, por eliminação, a alternativa correta? Só poderia ser a A. A própria questão, ela respondeu, ela nos deu base para responder. À luz da NBCTA 700, o trecho apresentado acima diz respeito à parte do relatório de auditoria referente à base para a opinião do auditor. Por que a base para a opinião do auditor? Qual é a base para que um auditor venha a emitir sua opinião? São as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Por que são as normas brasileiras e internacionais de auditoria? Porque são elas que estabelecem os procedimentos de auditoria, né? Desde o planejamento, passando pela execução da auditoria, até a fase de conclusão dos trabalhos com a emissão do relatório. Então, só poderia ser a alternativa A, por eliminação. Olha que dica legal, né? Por eliminação. E a própria questão nos deu a resposta. E indo por eliminação, você consegue chegar à alternativa correta. Pelo menos você fica em dúvida. Você ficaria em dúvida aqui entre a A ou a B. A probabilidade de acerto seria maior se você relesse a questão com um pouco mais de cuidado. A questão 3. Olha só a questão 3. Como também, se você pegar essa dica, você consegue responder com certo grau de facilidade. Indo por eliminação, e por que não, né? E você só consegue eliminar as alternativas incorretas se você tiver conhecimento, né, sobre a alternativa, de certa forma, correta, ou se você tiver um mínimo de conhecimento, né, acerca do assunto a que se refere a questão. Deixa eu dar mais uma dica com relação à prova como um todo, tá? Como as questões dissertativas elas têm um peso maior, porque cada questão são duas questões dissertativas e cada uma vale 25 pontos de um total de 100, 50 pontos, duas questões, 50% da prova, duas questões dissertativas. Então, eu recomendo o seguinte, olha, porque por quem já passou pela prova, né? Meu caso, comecem pelas questões objetivas, mas leiam, releiam, façam uso das folhas de rascunho, tá? Respondam as 15, são 25 questões objetivas. Respondam primeiro as 15 primeiras questões objetivas, certo? Mas leiam, releiam com foco, concentrados, como eu fiz agora. E assinalem com um certo grau de certeza a alternativa correta. As 15 primeiras. Daí vocês vão para as questões, as duas dissertativas. Façam uso da folha de rascunho. Vocês têm que responder cada questão subjetiva.
aliás, dissertativa, fazendo uso de no mínimo 15 linhas e de no máximo 30 linhas. Então, leiam cada questão dissertativa, procurem manter foco, concentração e procurem rascunhar lá, né, responder, fazendo uso da folha de rascunho, cada questão dissertativa, tá? Depois, deixem as questões dissertativas descansando ali, dormindo, e voltem para as 10 últimas questões objetivas. Respondam com o mesmo foco, a mesma concentração, as 10 últimas questões objetivas, mas não passem para a folha de resposta final. Deixem as 25 questões objetivas agora dormindo, né? Um pouco, e vão revisar as respostas que vocês transcreveram lá na folha de rascunho. E aí, olha, vocês vão ver que vocês vão encontrar muito erro, não só de língua portuguesa, mas podem se deparar com um texto incoerente, fora do objeto central da questão. Então, é como se nós estivéssemos escrevendo. Eu falo isso porque eu sou escritor, né? Eu tenho vários livros de contabilidade e finanças publicados. Então, quando eu vou escrever um capítulo de um livro, né, eu escrevo o capítulo e deixo ele dormir, e vou escrever outro. Quando eu volto para revisar o que eu já escrevi, gente, eu encontro tanta besteira que eu escrevi, tanto erro, entendeu? E aí, nessa revisão, aí sim eu faço todo o ajuste necessário. Então, sigam essas dicas, tanto para as questões objetivas, mas principalmente para as subjetivas. Vamos para a questão 3, olha, objetiva. Olha só. A existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de um litígio, né, de um litígio considerado excepcional ou uma ação regulatória. Deixa eu passar para cá. A existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou uma ação regulatória é um dos exemplos de circunstâncias em que o auditor pode considerar necessário incluir no seu relatório de auditoria um parágrafo de ênfase. Isso sim, é um processo judicial que foi impetrado de maneira excepcional, uma ação judicial que foi impetrada de maneira excepcional contra a empresa por algum órgão regulador a que ela esteja submetida, a ANEEL, a ANS, a CVM, enfim, ou um órgão de fiscalização e controle como a Receita Federal do Brasil, mas a empresa não esperava, né, que fosse acionada em juízo no período a que se refere à auditoria independente de suas demonstrações financeiras. Mas isso ocorreu de fato, tá? E o auditor identificou esse litígio excepcional, tá? Ou essa ação judicial contra a companhia auditada. Em razão disso, ele vai ter que incluir um parágrafo no seu relatório de auditoria, de acordo com a NBCTA 700, aqui, ó, da questão 1. Questão 1, NBCTA 700, que trata do relatório do auditor, tá? E a NBCTA 700, ela define em quais circunstâncias, em qual situação, um parágrafo de ênfase ele deve ser incluído no relatório de auditoria. Então, a inclusão de um parágrafo de ênfase no relatório do auditor, vejam bem, isso
isso por eliminação. Isso aumenta a eficácia da comunicação pelo auditor quando de forma generalizada. Olha que confusão. Aumenta a eficácia da comunicação pelo auditor quando o litígio é de forma generalizada. Não, gente, não tem nada a ver aqui. Quando as distorções relevantes identificadas, elas são generalizadas, isso faz com que o auditor modifique a sua opinião para uma opinião adversa, né? Ou ele se abstenha. Então, a questão A trata de modificação, na verdade, da opinião do auditor, não é o caso. Alternativa B, substitui uma opinião modificada. Não, um parágrafo de ênfase não vai substituir uma opinião modificada, um relatório com ressalva, uma opinião adversa. Não, não vai. Substitui as divulgações nas demonstrações financeiras que foram auditadas. Não, um parágrafo de ênfase não vai substituir as demonstrações que foram auditadas. Não, o auditor só está dando ênfase a um assunto excepcional, extraordinário, que merece uma atenção, tá? Daqueles que vão ler as demonstrações financeiras dessa companhia que passou por um processo de auditoria independente. Então, olha, por eliminação, tá? A alternativa correta seria a alternativa E. Ou seja, o parágrafo de ênfase, em hipótese alguma, ele vai afetar o relatório já emitido, o relatório, aliás, a opinião do auditor. Vai modificar, né, a opinião do auditor. Não, não vai modificar. De acordo com o NBCTA 706, que trata da modificação da opinião do auditor no relatório de auditoria. Então, não afeta o parágrafo de ênfase, ele só dá ênfase a um assunto que mereceu uma atenção especial por parte do auditor. Só isso. Mas não altera, não modifica a opinião do auditor. Tá? Então, a alternativa correta aqui seria a E. Olha, eu vou lá adiante, eu vou lá na questão 20, lá nas questões 20, 22 e 23, depois eu volto aqui para as questões iniciais. Mas olha só, tem uma questão aqui, gente, que trata de legislação societária, que é a questão, acho que é a questão 20. Passei já aqui. Não, é a questão 22. Olha só, gente, a questão 22, que trata de legislação societária, porque a Lei 6.404, ela legislação societária, né, está contemplada, né, a legislação societária é contemplada no conteúdo programático, tá? Para quem vai submeter-se à prova do QTG, Qualificação Técnica Geral. Então, olha só, que questão, de certa forma, simples, mas se você não lê, relê, você acaba, né, passando despercebido, né, em uma questão, pela alternativa correta, em uma questão muito fácil. Mas, lógico, tem que conhecer legislação societária. Olha só, um contador exerce função de assessoria contábil, certo? Na constituição de sociedades anônimas, de sociedades por ações. Em conjunto com a assessoria jurídica, o contador, ele estabelece, né, o contador estabelece os contornos, as cláusulas do estatuto social dessa SA, dessa companhia, dessa sociedade anônima.
Então, nos termos da lei da, 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 da legislação societária, a Lei 6.404 de 76, o Estatuto Social de uma SA fixará o valor do capital na cara do gol, não está não? Do capital o quê? Só pode ser social, né? Do capital social. O Estatuto ele deve fixar, nos termos da Lei 6.404 de 76, o valor do capital social. E não do capital disponível, capital disponível, capital de reserva, capital de investimento, de distribuição. Quer dizer, que, a que se refere esses outros tipos de capitais? Capital disponível, capital de reserva, capital de investimento, capital de distribuição. Por eliminação, só pode ser alternativa A. Olha como está na cara do gol. A própria questão nos deu a resposta, a alternativa correta. Seria A. Aqui era como se fosse complete a frase. O valor do capital, alternativa A, social. Questão 22. Né? Olha a questão, outras questões aqui, como a questão, essa foi a questão 22, né? Vamos ver a questão, deixa eu ver aqui, que é uma questão muito fácil. Questão 20. Questão 20, ela trata de independência do auditor, nos termos do Código de Ética. Nos termos do Código de Ética. Olha só. Após iniciar sua carreira, tá, um contador vinculou-se a prestigiado escritório que trabalha com inúmeras pessoas jurídicas. Ao receber sua primeira cota de serviços de auditoria, né, sua primeira leva de clientes de auditoria, esse contador, no início da carreira, nessa prestigiada firma de auditoria, verifica que não pode atuar, pois membros da sua família, o pai, a mãe, irmãos, né, fazem parte da gerência da pessoa jurídica cliente da empresa auditada, que é cliente desse escritório que ele iniciou sua atividade como auditor independente. Então, ele tem um familiar que é gerente financeiro, gerente contábil, né, mas atua como gerente. Então, nos termos do Código de Ética, esse contador, diante da existência desse impedimento para o exercício da profissão de auditor independente nessa firma, aliás, nesse cliente específico, tá? Ele deve manifestar-se em qual momento? Seria somente se ele fosse impugnado pós auditoria, né? Não, claro que não. Em casos especiais, o auditor deve se manifestar ao verificar impedimento a partir do Código de Ética, ele deve manifestar-se, ele deve desistir, pelo menos ele na qualidade de sócio responsável, o responsável técnico, enfim, ele deve manifestar o seu impedimento junto a esse cliente pelo fato de um membro da sua família participar da gerência executiva desse cliente a ser auditado. Então, a alternativa correta aqui seria a E. Ele deve manifestar-se de maneira imediata. Esse impedimento, de acordo com o código, tá, deve ser manifestado imediatamente, a qualquer tempo. Tá? Antes da auditoria ou no início da auditoria. Antes da auditoria, ele deve se manifestar se ele não tiver conhecimento de que há um membro da família lá na empresa auditada. Ou, durante a auditoria, ele deve manifestar-se imediatamente
né? Se ele não tinha conhecimento antes, mas quando iniciou o trabalho técnico, ele identificou que é um membro da sua família, então ele deve manifestar, manifestar, manifestar-se impedido, né, de dar continuidade no seu trabalho técnico de auditoria independente. Então, não é caso ele se sinta desconfortável, não é quando instado pela chefia dele. Não, não é. O código de ética é bem claro. É questão de independência do auditor. Princípio previsto no código de ética. Então, se não tivermos conhecimento do código de ética, né, teremos problemas. Olha a questão 23, que trata da revisão pelos pares. É uma questão, de certa forma, que o próprio texto da questão já dá a resposta, já dá a alternativa correta. Se não, vejamos, olha só. O próprio texto da questão. Olha só, a revisão externa de qualidade, olha a palavrinha mágica, qualidade. A revisão externa de qualidade pelos pares, também denominada de revisão pelos pares, constitui-se em processo de acompanhamento do controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes. Realmente, a revisão pelos pares, que envolve a, que tem como foco a garantia da qualidade de um trabalho técnico, ora realizado por um auditor independente, né, junto a uma empresa, né, junto aos seus clientes em geral, né, a revisão pelos pares ela tem como foco o controle de qualidade, a manutenção, a garantia da qualidade em um trabalho técnico realizado por um auditor independente junto aos seus clientes de auditoria. Então, é como se fosse como se fosse, não, é dessa forma, é um auditor independente auditando o trabalho que foi realizado por um outro auditor independente, né, auditando seus papéis de trabalho, né, o trabalho técnico que foi realizado por um outro auditor independente junto aos clientes desse auditor independente, que está tendo o seu trabalho revisado por outro auditor independente, que não tem ligação com ele, que não tem vínculo com ele. Qual é o foco disso? Qual que é o objetivo disso, da revisão pelos pares? Controle de qualidade, tá? Garantia da qualidade. Então, olha, gente, qual que seria a alternativa correta? A revisão externa de qualidade pelos pares, também denominada revisão pelos pares, constitui-se em processo de acompanhamento do controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes. Correto. Garantia da qualidade, manutenção da qualidade, controle de qualidade, né, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. O objetivo da revisão pelos pares é o de identificar inconsistências nos relatórios e falhas na realização de controles, com vistas a assegurar a ausência de desvios da execução apropriada pelo auditor independente? Não, não é identificar inconsistência ou falha de maneira efetiva na execução do trabalho do auditor independente que está participando, que está sendo revisado, né? Que está sendo revisado por um outro auditor independente. Esse não é o foco, não é identificar inconsistências, nada disso. Muito menos avaliar a eficácia operacional dos procedimentos e controles adotados pelo auditor independente junto aos seus clientes. Não é. Detectar distorções relevantes nos trabalhos de auditoria, no nível da entidade auditada e nos procedimentos adotados pelo auditor independente
também não tem nada a ver. O foco da revisão pelos pares não é esse. O foco é qualidade. Então, a alternativa correta só poderia ser a E. Qual que é o objetivo da revisão pelos pares? Que é o que pergunta aqui, ó. O objetivo da revisão pelos pares é o de alternativa E. Olha só. Avaliar os procedimentos adotados pelo contador que atua como auditor independente, pessoa física, ou pela firma de auditoria, pessoa jurídica, com vistas a assegurar a qualidade dos trabalhos de auditoria e a asseguração desenvolvidos. Assegurar a qualidade. Revisão pelos pares. A própria questão, ela deu a resposta. É assegurar a qualidade. A revisão pelos pares tem esse objetivo. Assegurar a qualidade do trabalho de um auditor junto aos seus clientes. Tá? Tá aqui, ó. Revisão pelos pares constitui-se em processo de acompanhamento do controle de qualidade dos trabalhos realizados pelos auditores independentes. A própria questão já nos deu a resposta. Mas para que eu possa ter uma compreensibilidade apropriada, né, eu tenho que conhecer o assunto, revisão pelos pares, saber a que ele se refere, do que se trata, os procedimentos, o objetivo da revisão pelos pares, mas a própria questão, o texto da questão já nos induziu à alternativa correta. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá para o início. Vamos para a questão. Vou pegar uma questão aqui. Talvez mais. Olha, questão 10. A nossa live ela vai até às 21 horas. Eu queria falar um pouquinho das questões ali dissertativas, então vou responder essa última questão objetiva e a gente vai para as questões dissertativas dessa mesma prova, tá legal? Questão 10. Olha, a responsabilidade do auditor, veja bem, é mais um daqueles casos que a própria o próprio texto da questão nos induz à alternativa correta. Mas, para tanto, eu tenho que conhecer o objeto central, tenho que ter conhecimento acerca do objeto central a que se refere a questão. Essa questão aqui trata da auditoria dos saldos iniciais, da responsabilidade do auditor independente em relação à auditoria dos saldos iniciais das demonstrações financeiras. Saldos iniciais, ali a gente está auditando as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2023, mas temos que auditar os saldos iniciais, né, das demonstrações financeiras de 1º de janeiro de 2023, para que nós possamos validar a auditoria, aliás, assegurar as demonstrações financeiras de 31 de dezembro, nós temos que assegurar, né, as demonstrações financeiras de 1º de janeiro do período corrente, do mesmo período a que se refere as demonstrações financeiras auditadas. Ou seja, as demonstrações têm como database 31 de dezembro de 2023, os saldos iniciais referem-se à database de 1º de janeiro de 2023. Então, os procedimentos de auditoria a serem aplicados no período corrente, no período a que se refere às demonstrações financeiras, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, que é o período corrente, tá?
os procedimentos de auditoria aplicados devem garantir que os saldos iniciais estejam bem refletidos nas demonstrações de 31 de dezembro, né? Porque o período de auditoria compreende esse período corrente, que se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro. Tá? Então, vamos lá. Responsabilidade do auditor independente em relação aos saldos iniciais é um trabalho de auditoria inicial, primeira auditoria, quando o auditor ele pegou, quando o cliente não é recorrente, o cliente é um cliente novo e ele está fazendo auditoria, está realizando auditoria pela primeira vez nesse cliente. Então, a responsabilidade do auditor em relação aos saldos iniciais é um trabalho inicial, primeira auditoria, é estabelecida na NBCTA 510-R1, que trata da auditoria dos saldos iniciais, que também define que, além dos valores das demonstrações contábeis, os saldos iniciais de 1º de janeiro incluem assuntos que precisam ser divulgados, nas demonstrações de 31 de dezembro. Nesse contexto, dos trabalhos e saldos iniciais, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada, né, e suficiente na qualidade e na quantidade, tá? Suficientes que lhe permita identificar se esses saldos iniciais de 1º de janeiro contêm distorções que possam afetar de forma relevante as demonstrações de todo o período, principalmente de 31 de dezembro, porque o período corrente é o mesmo. O período da auditoria compreende 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, para obter essas evidências apropriadas e suficientes sobre os saldos iniciais, sobre se os saldos iniciais contêm ou não distorções relevantes que possam afetar as demonstrações de 31 de dezembro, o auditor deve avaliar o quê? Tá? Deve avaliar, na questão 10, a natureza dos saldos, as classes de transações, analisar a natureza de cada saldo no imobilizado, identificar os tipos os componentes das demonstrações financeiras por natureza ou por classe de transação, tem nada a ver, né? Nada a ver. A significância, a relevância dos saldos iniciais em relação às demonstrações do período, se há relevância, importância ou não. Não é bem esse o foco, né? Da NBCTA 510 R1, porque ela foi revisada pela primeira vez. É avaliar se as políticas contábeis adotadas foram seguidas de maneira coerente pela entidade auditada. Não, não é esse o foco. O foco encontra-se na alternativa D, que é a correta. O auditor deve avaliar, né, se os procedimentos de auditoria executados durante todo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, período a que se refere às demonstrações financeiras auditadas, tá, fornecem evidência relevante dos saldos iniciais. Se a evidência de distorção relevante causada por erro ou fraude nos saldos iniciais, que possam afetar as demonstrações financeiras de 31 de dezembro, de todo o período corrente auditado. É isso que deve ser avaliado pelo auditor. Se os procedimentos fornecem ou não evidência apropriada, suficiente, na qualidade e na quantidade, para que o auditor possa julgar se tais evidências relevantes possam distorcer ou não as demonstrações financeiras de 31 de dezembro. O impacto dos saldos iniciais nas demonstrações financeiras de todo o período auditado
mas principalmente na data base de 31 de dezembro. Legal, pessoal? Então, olha, as questões objetivas. Respondemos aí, eu acho que 6 questões objetivas. Então, é uma questão de estudar e fica essas dicas. É só ler, reler. Primeiro, tem que estudar muito, né? Tem que ter o conhecimento técnico a partir do estudo, né? E, lógico, procurar ler, reler, focar, se concentrar, pois nas questões objetivas, em muitos casos, né, o próprio texto da questão já nos dá a alternativa correta. Legal?